Olá, meu amigo e minha amiga, estamos de volta com o nosso Portal do José, hoje entrando bem mais tarde do que os nossos horários tradicionais, em função das atividades que eu tenho me envolvido nos últimos dias, fora do nosso país, tentando compreender um fenômeno social e político muito interessante que está acontecendo com um país irmão nosso, com o México, com algumas experiências que podem ser muito úteis para nós no Brasil. Hoje foi um dia muito rico, um dia que eu conversei com muitas pessoas, conheci muitos youtubers, muitos jornalistas aqui do México, muitos intelectuais, dei entrevistas pra caramba, a voz quase foi pro beleléu, mas cá estou aqui com vocês para compartilhar algumas das experiências que eu tive hoje, algumas imagens, e voltarei com muito mais. Mas eu quero conversar com vocês também sobre algo que está aterrorizando o planeta e algumas coisas que estão aterrorizando os progressistas no nosso país em função do que está acontecendo na eleição da cidade de São Paulo. Mas lá tem uma cisânia muito complicada, né? É direita querendo engolir a extrema-direita, que quer engolir a mais extrema-direita ainda. E, enfim, o que isso pode dar no final de tudo, né? Vou conversar com vocês sobre algumas dessas experiências, algumas informações, eu vou trazer também algumas imagens, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não é inscrito, para que em primeiro lugar você se inscreva aqui conosco. Depois conheça também os nossos outros vídeos, se você gostar, sempre compartilhe, recomende e se puder também, venha para o nosso clube de membros, você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Bom, vamos aqui às pautas. Bom, gente, eu teria que fazer muitos programas para explicar para vocês como é rica uma experiência dessa de a gente ir para um lugar onde a gente tem pouca informação. Como é que a população está conseguindo, como é que ela está se imunizando, vamos dizer assim, dessas bandeiras de extrema-direita que no Brasil estão se enraizando de uma maneira muito profunda. Todas essas coisas que a gente escuta, a boçalidade, falar no Brasil, a gente escuta aqui no México também, mas são forças extremamente minoritárias porque eles foram esmagados pela realidade política e pelo discurso de alguém. Porque nenhum povo adquire consciência política ao acaso. O cara não dorme, no outro dia ele acorda e ficou mais consciente. Não. Tem que ter alguma referência, tem que ter algum tipo de força motriz, alguma inspiração, um líder inspirador. E isso o México teve e tem, apesar dele estar dizendo que vai se aposentar, né? O Manuel López Obrador, o presidente do México, o ex-presidente do México agora, que passou o cargo para Claudia Sheinbaum, sua substituta, com 60% dos votos. Gente, é um negócio tão impressionante que você anda numa cidade como essa, você começa a conversar sobre política, você vai ver que de cada 10 mexicanos, 6 votaram na Claudia Sheinbaum. E os outros que não votaram estão com uma visão otimista também. Você não vê ninguém assim com aquele discurso insano, né? Ah, ela vai implementar ideologia de gênero. Ah, ela vai fazer com que o nosso país vire Cuba, vire Venezuela. Ah, ela vai fazer com que o nosso país vire um país comunista. Essa conversa idiota só existe em locais como o Brasil, que consegue ainda dar espaço político para esse tipo de insano. Aqui não acontece mais. O Lula, hoje, chegando lá no parlamento mexicano, ele foi perguntado pelos jornalistas brasileiros que lá estavam por que ele não falou da Venezuela lá na ONU. Bom, aí os jornalistas com quem eu estava conversando aqui, eles acharam aquilo engraçado. Mas por que vocês perguntam essas coisas dos presidentes de vocês, né? Eu falei, como é que é aqui? Aqui ninguém pergunta esse tipo de negócio para o Obrador. Porque ele já respondeu algumas vezes, olha, não me meto na questão de outros países, não me meto na questão de Cuba, não me meto na questão da Venezuela, o povo lá que se resolva. Então não adianta querer juntar o presidente, ou a atual presidente agora eleita, né, nomeada, a uma visão de que se eles no poder vão conseguir fazer alguma coisa contrária aos princípios cristãos, pátria, Deus, liberdade. Isso não entra na cabeça dos caras. Eles já ultrapassaram esse tipo de demência e hoje a extrema-direita mexicana está totalmente sem discurso, porque tudo aquilo que, por exemplo, no Brasil consegue ainda seduzir uma parcela muito grande da sociedade, aqui eles já passaram isso para frente. Ninguém dá bola para isso.
o Lopes Obrador ser perguntado, vem cá, o que você acha da Venezuela? Você apoia ditador? Entra por um ouvido e sai por outro. Né? Mas isso não veio ao caso, né, gente? Isso, o líder político aqui, ele fez pregações diárias. Porque ao falar todos os dias pelas manhãs com os mexicanos sobre os principais problemas, dizer que está acontecendo, olha, o preço da gasolina vai subir, o preço da gasolina vai baixar, o preço da carne vai subir, o preço da carne vai baixar, o salário mínimo vai subir, enfim, todos os dias explicando como funciona esse processo, ele ajudou a politizar a sociedade. A sociedade fica bastante imunizada a uma série de deformações ideológicas que atingem, por exemplo, parcelas consideráveis de pessoas no nosso país. Bom, isso tudo aconteceu. Hoje, quando o Lula chegou lá, foi um negócio muito interessante, porque como é que eu percebi que o Lula chegou? Eu estava numa área lá reservada aos jornalistas, né? Depois se abriu na parte interna, onde aconteceu a cerimônia, para alguns jornalistas credenciados, mas de repente eu estava ali, lá de fora, esperando os chefes de Estado entrarem, né? E de repente começou uma gritaria, um monte de gente começou a gritar Lula, Lula. Eu olhei assim, não vi ninguém. Eram pessoas que estavam atrás de um alambrado de uma linha de trem, que passava a linha de trem de superfície, né? Que não dava para enxergar direito. Mas as pessoas estavam vendo, eles viram, porque os carros da delegação brasileira chegaram com bandeirinhas do Brasil. Eles já começaram a gritar Lula. Eu peguei só o final aqui, mas eu acho que dá para vocês acompanharem aqui. Vamos ver aqui. Opa, vamos ver. Pega o pedacinho e o Lula mostra. Chega. O Lula chegou, o povo lá do outro lado da estação de trem gritando Lula. Muito interessante. Aí o Lula entra, né? Vou acelerar aqui um pouquinho. Vamos ver aqui. Lula vai entrando com a Janja, né? A câmera deu uma distorcidinha aqui, né? Mas deu pra pegar, dá pra vocês verem. E aí é o seguinte, o Lula, esse tipo de evento, quando o presidente da República viaja, ele não viaja só para posse, né? Ele viaja e o encontro é precedido de uma série de articulações no campo empresarial, no campo político, no campo econômico. Então, um presidente, quando chega, ele faz uma série de reuniões, faz uma série de conversas, e ele conversou com a presidente do México, né? Ficou muito impressionado, e certamente as experiências que eles tiveram aqui nos últimos anos, algumas coisas, sobretudo na área de comunicação, se eles conseguiram passar para o nosso presidente, quem sabe, né, a gente não tenha presidente mais envolvido aqui nas batalhas que nós temos todos os dias aqui contra esse mundo cão. E o mundo cão lá em São Paulo às vezes causa uma certa impressão equivocada de alguns amigos meus no campo progressista, que ficam dizendo, eles estão brigando, eles estão se digladiando, é bom progressismo. Não, gente, é uma briga superficial, porque eles estão disputando ali apenas quem vai conduzir o ônibus, quem vai conduzir o meio de transporte. Uma vez a coisa indo, todo mundo se acopla, todo mundo se acomoda, porque eles, de fato, não têm nenhum tipo de interesse ideológico maior. Os interesses são interesses econômicos, no fundo, que unem essas criaturas todas. Então, eles se recompõem com a maior facilidade. Uma vez que eles não têm escrúpulos para fazerem política, também não têm escrúpulos nenhum. Não têm princípios. Então, eles são capazes de sentar no outro dia e tocarem a vida normalmente. Então, esse tipo de cisânia que está havendo, por exemplo, entre Marçal, o bolsonaristas que estão aderindo ao Marçal e bolsonaristas que estão com Nunes, isso não afeta em absolutamente nada a nossa responsabilidade de tentar cada vez mais ajudar a politizar o nosso povo. Porque o abismo que nós encontramos quando a gente vem para um país como esse aqui, é um país que tem gente simples também, um país que tem muitos trabalhadores que trabalham muito,
e que não tiveram uma educação, uma formação política muito grande, eles foram também bombardeados pelos grandes veículos de comunicação. Para essas pessoas formarem uma consciência crítica daquilo que acontece, eles começarem a entender que há uma interferência dos Estados Unidos na política, o que representa uma política neoliberal, o que é um Estado social, o que são direitos humanos, o que é violência policial. Quando eles começam a introjetar todos esses valores, o respeito às minorias, respeito aos direitos humanos, respeito ao meio ambiente, gente, não é pouca coisa não. Imaginem só, a Cláudia Sheinbaum, de cada 10 mexicanos, 6 votaram nela, sem falar nos que não participaram do processo político de alguma maneira, os cidadãos comuns, mas que estão muito confiantes que a coisa irá prosperar, né? E eu acredito que irá dar notícias muito positivas para nós no campo progressista também. Eu vou participar de novas conversas com pessoas aqui do México, da Argentina, da Colômbia, do Peru, do Paraguai, gente que eu encontrei do mundo inteiro aqui e que já viraram chapas também do nosso portal do José, né? Trocamos muitas figurinhas e vai ser muito legal a gente trocar essas experiências, porque a extrema-direita faz isso no plano internacional, né? Então é muito importante que nós também consigamos beber outras águas de outras fontes. E toda vez que eu conseguir fazer isso, eu vou compartilhar aqui com vocês. Gente, então o nosso papo foi esse, foi mais um relato aqui do que eu estou fazendo aqui, mas isso vai gerar muito material para reflexões, né? Eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço e até o nosso próximo portal. Olha, não esqueça de votar no IBEST, tá legal? Estamos chegando lá em cima. Tchau!